são viticultura, vinicultura e vitivinicultura? As plantações de uva e vinhedos foram implantadas no Brasil colônia. Mas só se consolidaram com a chegada de imigrantes europeus. Vitivinicultura, o cultivo de uva e a elaboração de vinhos no Brasil. De uva e vinhedos foram implantadas no Brasil colônia, mas só se consolidaram com a chegada de imigrantes europeus. Vitivinicultura, o cultivo de uva e a elaboração de vinhos no Brasil foram introduzidos pelo português Brás Cubas, em 1552, com uma plantação em Taubaté, SP. O setor se consolidou no fim do século XIX com a chegada de imigrantes italianos à Serra Gaúcha. Fonte é vitivinicultura. No século passado, a produção em escala comercial se expandiu para o semiárido nordestino, o norte do Paraná, o noroeste de São Paulo e de Minas Gerais. A viticultura, a vinicultura e a vitivinicultura também têm presença forte em Santa Catarina e no Espírito Santo. O que se estuda em viticultura? No século passado, a produção em escala comercial se expandiu para o semiárido nordestino, o norte do Paraná, o noroeste de São Paulo e de Minas Gerais. A viticultura, a vinicultura e a vitivinicultura também têm presença forte em Santa Catarina e no Espírito Santo. O que se estuda em viticultura? A viticultura é voltada ao cultivo de videira, ou seja, a plantação de uva, independentemente do destino, como consumo in natura em sucos, geleias ou vinhos. O campo se preocupa com cuidados do solo, manejo da lavoura e colheita. A produção brasileira é de 1,5 milhão de toneladas por ano, com a metade sendo comercializada como uva de mesa e o restante destinado ao processamento. O Rio Grande do Sul é o principal produtor, seguido por Pernambuco. No país predominam os cultivares americanos Vitis labrusca e Vitis bourquina, bem como os híbridos, que são responsáveis por mais de 90% das uvas processadas. Apenas 7% da produção são da casta europeia Vitis vinifera, destinada principalmente para a elaboração de vinhos. No país predominam os cultivares americanos Vitis labrusca e Vitis bourquina, bem como os híbridos, que são responsáveis por mais de 90% das uvas processadas.
Apenas 7% da produção são da casta europeia Vitis vinifera, destinada principalmente para a elaboração de vinhos. A vinicultura se refere à elaboração de vinhos e começa quando a viticultura termina. A uva pode ser comercializada in natura ou processada para fazer sucos e geleias, mas quando é usada para produzir bebidas alcoólicas por fermentação se refere à vinicultura ao envasamento e o encaminhamento para a comercialização. A vitivinicultura se preocupa tanto com a produção da uva quanto com a elaboração do vinho, abrangendo as áreas de atuação de viticultura e vinicultura. A fazenda faz o processo completo, desde a preparação do solo até vinhos finos, espumantes de mesa, suco de uva e uva para consumo. A atividade proporciona melhor renda para o agricultor, uma vez que o preço mínimo da uva industrial é baixo e pode ser insuficiente para cobrir os custos dos insumos. Contudo, exige o conhecimento de um enólogo, profissional que normalmente vem de fora da porteira. A propriedade pode ganhar mais com o refinamento dos vinhos, aumentando o valor agregado, pois controla o terroir da uva, que abrange uma série de fatores geográficos, climáticos, históricos e culturais que tornam a bebida única. Tendências para o mercado de uva e vinho. A pandemia de Covid-19 expandiu o consumo de vinho no mundo. No Brasil, a base de interessados na bebida superou 50 milhões de pessoas, com o país elaborando 3,6 milhões de hectolitros por ano, sendo o 14º maior produtor mundial. A Itália lidera o ranking, acompanhada por Espanha, França, Estados Unidos e Austrália. A quebra de safra por conta de geadas no inverno e de chuvas no verão
afetou as principais áreas produtoras da Europa e permitiu o aumento das exportações do vinho brasileiro. O volume embarcado subiu 66%, e o valor aumentou 52% entre 2021 e 2022. O destino de 90% do vinho exportado foi o Paraguai. Em 2023, o cenário deverá ser mais desafiador para a uva brasileira, com a continuidade do aumento dos custos de insumos, além de demanda retraída por sucos, provocada pela queda do poder de compra da população. No entanto, a elaboração de vinhos refinados deve continuar ganhando espaço. Fonte: Turismo Flores, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, Reserva 85, Itaú BBA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Inverno e de chuvas no verão, afetou as principais áreas produtoras da Europa e permitiu o aumento das exportações do vinho brasileiro. O volume embarcado subiu 66%, e o valor aumentou 52% entre 2021 e 2022. O destino de 90% do vinho exportado foi o Paraguai. Em 2023, o cenário deverá ser mais desafiador para a uva brasileira, com a continuidade do aumento dos custos de insumos, além de demanda retraída por sucos, provocada pela queda do poder de compra da população. No entanto, a elaboração de vinhos refinados deve continuar ganhando espaço. Fonte: Turismo Flores, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, Reserva 85, Itaú BBA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA.